A ideia do arrebatamento é que o anticristo será um líder mundial, carismático, e quando ele começar a dominar a Terra, um pouco antes dele exercer sua hegemonia, a igreja vai começar a desaparecer. Pessoas sumindo. O avião vai ficar desgovernado, vai cair. Aqui, o mandíbula desapareceu lá. Samba, então vai ficar só a roupa lá e tudo e tal. Aqueles que estudam a profecia vão entender que ali foi a igreja que foi arrebatada. E quem ficar para trás é que não estava suficientemente espiritual para ser levantado. Aí vão começar 7 anos de sofrimento na terra em que o anticristo vai dominar. E ele vai perseguir aqueles que não estavam tão bem preparados. Muitos judeus nessa época vão se converter. E depois desses 7 anos é que Cristo vem com poder e grande glória com aqueles que foram arrebatados para estabelecer o reino dele de 1000 anos. Mas eu tenho lá em casa uma réplica do único osso de um crucificado encontrado até hoje. Ah, é? Só um? Só um. Por quê? Boa pergunta. Os romanos, quando crucificavam as pessoas, eles não davam a elas... Eles gostavam de crucificar. Milhares e milhares. Em Jerusalém, na época da guerra do ano 70, Flávio Josefo, que é o historiador judeu do primeiro século, fala que eles, por dia, crucificavam 500 pessoas no entorno da cidade. Agora, a legislação romana, que ela está explícita em muitos textos, dizia que o condenado à morte de cruz, ele não tinha direito a um sepultamento digno. Eram ladrões? Eram ladrões, assaltantes, revolucionários. Então a cruz era para ser... Todo mundo que é contra o Império Romano era crucificado. Aliás, antes de entrar até nessa questão do que acontecia com o crucificado, a cruz era uma coisa tão abjeta que Plautus lembra numa das suas... E Plautus era comediante romano, era um satírico. Ele criou peças de teatro falando da crucifixão dos escravos. E ele chegou a mencionar que a palavra crux era tão terrível que ela virava um xingamento, um palavrão. Ou seja, se eu estivesse falando o latim clássico do tempo romano, eu tinha acabado de falar um palavrão aqui, crux. Crux, em latim. O que significava cruz seria um palavrão. Seria um palavrão. Porque era uma coisa tão hedionda que você citar aquilo... Aliás, o Cícero, quando ele estava defendendo um homem chamado Rabírios, que era um cidadão romano que estava com o risco de ser condenado à cruz, Cícero falou que lembrou ao auditório que a palavra crux não deveria nem ser mencionada num ambiente onde houvesse uma mulher de respeito. Cícero conseguiu uma jurisprudência para que ninguém que fosse cidadão romano pudesse ser condenado à morte de cruz. Então, voltando, o que acontecia com o cadáver de um crucificado? Por que a gente não acha osso? Os corpos de crucificados